Olá, cordeirinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Sandra. Hoje eu tô aqui em nome da tia Sandra e da tia Mônica para contar uma história para vocês sobre a Páscoa. E antes de contar essa história, eu queria dizer para vocês que nós estamos com muita saudade de vocês. Nós sabemos que está sendo muito difícil ter que ficar em casa, não poder ir na igreja, para a gente se encontrar, para a gente se abraçar. Mas é só um momento. Eu creio em Deus que tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos estar juntos novamente, tá bom? Então vamos lá na nossa historinha de hoje. Nos dias que antecederam a ressurreição de Jesus, ou seja, uns dias antes de Jesus ser crucificado, ele foi até Jerusalém, porque lá haveria a festa da Páscoa. E Jesus foi, então, montado num jumentinho. E ao chegando na cidade, Jesus ele foi recebido com muita alegria pelas pessoas que ali estavam. As pessoas estendiam as roupas e folhas de plantas, de árvores, para que Jesus passasse. Foi uma forma ali de eles homenagearem a Jesus. E muitos diziam: Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Este é Jesus. Então, assim foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, crianças, estando Jesus em determinado momento com seus discípulos ali reunidos, Jesus pegou uma bacia, encheu com água e começou a lavar o pé dos seus discípulos. Imaginem só, crianças, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Aí você falaria: tia, mas tinha que ser o contrário, né, tia? Poderia ser os discípulos lavando o pé de Jesus, porque ele era digno de ser honrado ali. Mas Jesus, com esse ato, mostrou o quê para os seus discípulos e hoje para nós? Mostrou a questão da humildade, que nós devemos ser humildes. Jesus, naquele momento, se colocou numa posição de humildade, ou seja, que ele transmitiu a mensagem ali, ele quis passar para nós que ele veio para servir, mesmo ele sendo filho de Deus. Então, ele quis nos ensinar a humildade através deste ato. Passados alguns dias, então, Jesus pediu para que seus discípulos fossem até a cidade e arrumassem um lugar para eles, onde eles poderiam ceiar juntos e preparasse pão e o cálice. Então, assim os discípulos fizeram. Foram encontrar uma casa, preparou o lugar com o pão, o cálice, e ali, então, à noite, se reuniram com Jesus, à tardinha. Então, Jesus conversando com seus discípulos sobre o que iria acontecer com ele, né? Sobre a ressurreição. Então, Jesus partiu o pão e disse para os seus discípulos que aquele era o corpo dele, representava o corpo dele que seria entregue por todos eles, pela humanidade, por todas as pessoas do mundo. Então, Jesus repartiu o pão entre eles e disse que eles comessem aquele pão. E depois, Jesus, então, tomou o cálice e disse que aquele era o sangue, representava o sangue dele, que seria derramado por todas as pessoas do mundo. Então, Jesus então distribuiu o cálice entre eles e eles beberam e comeram a ceia do Senhor. Passado então aquele momento da ceia, algumas horas mais tarde, Jesus então, com 3 de seus discípulos, subiu até o Monte das Oliveiras para poder orar, porque já estava chegando a triste hora em que ele seria preso, crianças.
Então, Jesus se ajoelhou e começou a orar. Passado um tempo, Jesus foi até os seus discípulos. E eles já estavam um pouco cansados. E adormeceram. Então, Jesus foi até eles. Quando Jesus chegou perto, viu que eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo, crianças. Então, Jesus disse a eles: acordem, acordem. Não é o momento para dormir. Já é chegada a hora que eu serei preso. Acordem, vigiai e orai, porque já é chegada a hora. Então, Jesus voltou a orar. Então, crianças, chegou o triste momento em que o nosso Jesus foi preso. Ele foi preso, crianças, sem dever nada, sem ter pecado algum, sem ter cometido nenhum erro. Jesus era santo, era o Filho de Deus. Colocaram nele uma coroa de espinhos, a qual machucou muito a sua cabeça, e deram para ele uma cruz pesada para carregar. Então, o levaram para um lugar chamado Gólgota. Chegando no Gólgota, Jesus foi, então, preso na cruz, pregado na cruz. E ali, ele derramou seu sangue inocente naquela cruz, que era símbolo de dor, de aflição, onde somente aquelas pessoas que cometiam algo terrível tinham aquele tipo de punição. Mas Jesus não. Jesus era o Filho de Deus. Nele não havia pecado algum. Ali ele derramou sangue, o seu sangue, por mim e por você. Passado tudo isso, Jesus então foi colocado em um túmulo. Onde foi fechado uma pedra muito pesada. E ao terceiro dia, então, crianças, a pedra do sepulcro rolou. E não havia mais nada dentro do túmulo. Então, algumas pessoas foram naquele dia visitar o túmulo onde Jesus havia sido colocado. E havia um anjo dizendo ali na porta: ele já não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E assim estava se cumprindo a palavra de Deus. Após ter ressuscitado, Jesus ainda ficou um tempo com seus discípulos na terra, orientando-os, ensinando-os, dizendo para eles que eles deveriam levar a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra, que eles deveriam fazer também discípulos do Senhor, evangelizando as pessoas para que elas também aceitassem a Jesus no seu coração. E tendo ficado esse tempo, então, Jesus subiu aos céus para ficar à direita do Pai. Então, crianças, essa foi a história dos últimos dias de Jesus, antes de ser crucificado. E o que é a Páscoa para você? O que é a Páscoa para mim? A Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só chocolate. A Páscoa é doce sim, mas não é esse doce que muita gente fica esperando chegar o dia da Páscoa para poder comprar, para poder comer. É o doce da salvação. A Páscoa traz para nós o doce da salvação, o doce de sermos chamados filhos de Deus, de termos aceitado
a morte de Jesus na cruz e nos arrependido dos nossos pecados. E hoje sermos dele, entregarmos nossa vida a ele, estarmos na presença dele e fazermos a vontade dele. Esse é o doce da Páscoa. É a salvação que Cristo nos traz através da sua morte na cruz. Morreu inocente pelos nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui, lendo a palavra dele, indo à igreja, obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém? Que você, criança, possa guardar essa mensagem de Páscoa no seu coração. E que você já, desde pequenininho, possa caminhar com Jesus, crescer com ele, dia após dia, sendo obediente aos papais, orando e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Beijo da tia Sandra, da tia Sandra 2 e da tia Mônica. E até a próxima.